Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o desenvolvimento das cidades. Você já parou para pensar na facilidade que nós temos hoje em dia? Nos inúmeros estabelecimentos comerciais que nós temos à nossa disposição, como livrarias, papelarias, açougues, padarias, farmácias, supermercados. E às vezes eles estão reunidos em um só lugar, como é o caso do shopping. Há ainda estabelecimentos que prestam serviços variados, como os bancos, hospitais e cinema. Entre os trabalhadores há vendedores, pedreiros, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, entre outros. Outra facilidade é que nem precisamos ir a estes locais. Basta pegar um telefone e fazer uma ligação. E pronto, o seu pedido chegará na sua casa. Ou até mesmo fazer um pedido por aplicativo. Veja a facilidade que nós temos hoje. Mas você já parou para se perguntar como era o comércio e o serviço nas primeiras cidades brasileiras? Nas primeiras cidades do Brasil, o comércio era feito, sobretudo, por vendedores ambulantes. Eles vendiam lenha, carvão, leite, pão, aves, vassouras e muitos outros produtos de porta em porta. Boa parte desses vendedores eram os escravos de ganho. Esses escravos eram autorizados a vender mercadorias pelas ruas, mas precisavam pagar uma parte dos rendimentos, ou seja, dos seus ganhos, para seus senhores. Assim, eles tinham que sustentar duas casas, a deles e dos seus senhores. Com o crescimento das cidades, houve o aumento do número de estabelecimentos comerciais, como os empórios, lojas e roupas de calçados, quitandas, padarias, peixarias, farmácia, entre outros. Mas ainda é possível a gente ver pessoas vendendo de porta em porta. Ou você nunca viu o carro da galinha que passa vendendo ovos e galinha caipira? Uma cartela com 30 ovos brancos, essa grande, R$ 10. Esse é um dos exemplos de como funcionava o comércio naquela época. O Brasil foi apoiado economicamente nos engenhos de açúcar, na mineração do ouro e no cultivo e produção do café. Há pouco mais de 100 anos, houve um grande desenvolvimento das cidades, principalmente no Rio de Janeiro e de São Paulo. E isso aconteceu porque os fazendeiros investiam nessas cidades o dinheiro que ganhavam, principalmente com a produção e a venda do café. Boa parte desses investimentos foi aplicada na instalação de indústrias nas cidades. Essas indústrias fabricavam principalmente tecidos, roupas, calçados e alimentos como farinha, macarrão, doces, queijo, entre outros. À medida que as fábricas eram instaladas, crescia o número de trabalhadores que iam do campo para a cidade em busca de emprego. Além dos trabalhadores do campo, muitos imigrantes dirigiam-se para as cidades. Eram pessoas de outros países que vinham em busca de emprego e de uma vida melhor. Com a instalação das primeiras indústrias, muitas pessoas foram morar nas cidades. A falta de moradia, então, tornou-se um problema. Os valores para comprar ou para alugar imóveis subiram bastante e a maior parte da população era de trabalhadores que não possuíam muitos recursos financeiros. Aos poucos surgiram nas cidades diferentes tipos de moradias popular, como vilas operárias e cortiços. Hoje, ônibus, automóveis, motocicletas e bicicletas circulam pelas ruas de muitas cidades. Mas nem sempre foi assim. Nos dias atuais, carroças, charretes, cavalos são mais fáceis de serem encontradas nas áreas rurais. Porém, há cerca de 100 anos, esses meios de transporte eram muito comuns nas cidades. A invenção de veículos motorizados fez com que, aos poucos, os bondes elétricos e os automóveis passassem a fazer parte do dia a dia dos moradores da cidade. Com o crescimento urbano, as pessoas foram morar mais longe do trabalho, necessitando mais dos meios de transporte.
Atualmente, muitas pessoas utilizam meios de transporte coletivo, como ônibus, metrô, trem, van de lotação. É claro que metrô e trem nós não vemos em todas as cidades. E como eram os meios de transporte coletivo antigamente? No Brasil, os transportes coletivos começaram a ser oferecidos há mais de 100 anos. No início, eram bondes puxados por animais. Isso mesmo, os animais puxavam os bondes. Em 1892, foi inaugurada a primeira linha de bondes elétricos, na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1950, em muitas cidades, os bondes começaram a ser substituídos por ônibus. Em 1974, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o primeiro metrô no Brasil. O metrô, muitas vezes, é subterrâneo. Ele anda sob trilhos e é movido a eletricidade. Como você viu, a modernidade, o desenvolvimento das cidades nos trouxeram muitas facilidades. Porém, as pessoas incentivam umas às outras, às vezes, a fazer compras desnecessárias. Pense bem antes de comprar, de consumir. Para onde vai depois tudo que nós consumimos? Para onde vai os lixos? Para onde vai tudo isso? Nós vamos fazer um uso consciente. Bom, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de comentar e de curtir. Tchau!